Oi, Letícia, bom dia. Prazer enorme receber você aqui na quarta edição do Cop Talk Summit. A Letícia é uma especialista em futurologia e vai trazer aqui para a gente insights valiosos sobre os desafios que podemos esperar nos próximos anos. Inclusive, a Letícia, junto com a Paula Abas, é uma das entrevistadas agora da edição Mundo Cop que está no ar, viu? Quem não viu, vai lá que vale muito a pena. Letícia, eu vou deixar agora aqui com você. Você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Se quiser terminar um pouco antes, eu trago aqui as perguntas do pessoal que está nos assistindo para a gente finalizar o nosso bate-papo. Tá bom? Boa apresentação e eu volto aqui no final. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço super esse convite. Eu por alguma razão, estou sempre trabalhando com cooperativas. É um tema que eu gosto, é um tema que eu admiro e que vejo um futuro bem promissor. Então, para um futurista, é muito legal, é um campo super fértil. Eu vou compartilhar minha tela, vou compartilhar minha apresentação para a gente falar sobre o futurismo. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vocês me avisam. Vamos lá. Foi, gente? Tudo ok? Maravilha, maravilha. Bom, vamos falar então de futurismo. Eu vou me apresentar brevemente para vocês, só adicionando algumas informações que eu acho que é legal vocês saberem, porque muita gente pergunta também, mas o que que é que faz um futurista? Como é que se torna futurista? E, bom, no meu histórico, há mais de 10 anos atrás, eu estudei uma coisa que se chama cool hunting. Então, cool hunting é a busca, a investigação do que vai ser a próxima, né, o próximo cool, a próxima coisa legal, né, a próxima coisa que a gente vai querer consumir. Então, fala muito de comportamento de consumo e muito de tendências, principalmente tendências comportamentais, de grupos, de tribos. E a partir disso eu descobri, né, eu sou designer de formação, de produto mesmo, eu descobri esse campo que é estudar o futuro e ver para onde a humanidade caminha. E, enfim, depois fui estudar na Espanha, estudei tendências globais, estudei inovação, voltei para o Brasil, trabalhei como consultora nas maiores empresas também do Brasil e fui me especializando no futurismo metodologicamente falando. Então, o futurismo, ele tem um arsenal metodológico muito interessante e que alguns players do mercado, algumas universidades têm muito domínio. Então, eles lançam seus próprios métodos. Então, a Universidade de Houston é uma delas, em que eu me certifiquei, a Universidade de Stanford também tem as suas, e por aí vai. Nessa caminhada, eu também estruturei um laboratório disruptivo da Telefônica no Brasil e estruturei o framework de inovação atual global da Embraer. Todos esses cases, eu colocava o futurismo e acabava se tornando um case bastante vinculado às tendências de futuro. E o que eu descobri nessa caminhada toda, que eu acho que é interessante a gente prestar atenção, é que muitas dessas grandes empresas, institutos, até cooperativas, elas querem muito inovar, então tem a diretriz para a inovação, mas nem sempre sabem para onde estão indo. Então, a visão de futuro era algo que ficava muito faltante. Era um inovar meio sem direcionamento para médio e longo prazo. Então, isso eu percebi e isso, claro, me incentivou cada vez mais a me especializar como uma futurista. E eu começo o tema do futurismo agora falando que um futurista também estuda muito o tempo, a temporalidade, como nós lidamos com o tempo, como a gente interpreta o tempo. E existe um sentido, um dos nossos sentidos, a gente tem muito mais do que 5 sentidos, para quem não sabe. Existe esse daqui que se chama chronoception, né? A nossa percepção da passagem do tempo. E o que eu percebo é que a gente tem um pouco de ilusão na forma como interpretamos a passagem do tempo. Porque só de falar em futurismo, muita gente já, não, esse tema é muito distante, putz, isso deixa para depois, isso não é prioridade agora. Então a gente tem um entendimento de que o futuro está longe, ele é algo distante e inatingível no presente, e ao mesmo tempo, curiosamente, a gente lida com o passado com muita presença no nosso presente. Então, a nível individual, a nossa formatação de personalidade, ela é um agrupamento das nossas memórias do passado. E a nível corporativo é a mesma coisa. A gente quer repetir sucessos do passado. A gente tem a cultura. O que é a cultura, né? Essa formatação
realmente do que deu certo, do que não deu e dos valores de quem está ali presente, mas que estão muito vinculadas a crenças do passado e a maneira como a gente vem se comportando e se entende como personalidade que num grupo gera uma cultura. Então, tudo isso é questionado no futurismo, né? Essa linearidade do tempo, que é sempre o passado, o presente que caminha para o futuro, é muito questionado. Por quê? Quando a gente está no presente, é o único momento em que a gente acessa um campo infinito de possibilidades de futuro. Isso é verdade, a gente está a todo momento acessando um campo que não tem limites mesmo de futuro, e a gente puxa esse futuro para o presente. A gente toma uma decisão, com a nossa consciência escolhe e puxa essa oportunidade para o presente. E em relação ao passado, quando a gente reinterpreta o passado, a gente muda a forma como o passado impacta o nosso presente, certo? E é só isso que existe de passado no hoje. No hoje, o passado é somente como ele nos impacta. Então, a reinterpretação dele no presente altera também o passado. Ou seja, estamos no presente a todo momento conseguindo alterar passado e futuro. É o único momento propício para isso e é um convite para a gente despertar essa consciência de que a gente tem que criar o futuro, que a gente cocria a todo momento o futuro. Ele não é algo que se dá, não precisa se dar de maneira desgovernada, né? Como se a gente fosse barquinho à deriva. A gente tem um potencial muito grande de protagonizar essa cocriação de forma a vincular o nosso propósito e a nossa intenção. Olhando na história, né, a gente sempre, como seres humanos, tivemos curiosidade de entender o futuro e a gente sempre investigou muito sobre o futuro. Então, historicamente, lá no início dos anos 1500, 1800, a gente teve os pais da ficção científica, que olhavam para o futuro de uma forma mais especulativa, mais criativa e conseguiam prever uma série de tecnologias que a gente tem hoje disponíveis. Depois disso, a gente tem eventos históricos como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Grande Depressão, né, queda da Bolsa, etc., em que o olhar para o futuro muda, ele se torna muito mais estratégico, porque a gente começa a se preocupar com uma crise e a gente quer estrategizar, né, strategize the future, a gente quer pensar numa estratégia mais planejada de futuro. O Osip K. Flashton é um futurologista, né, que nos anos 1943 criou essa disciplina. Então estamos falando de algo que é uma disciplina, né? A futurologia, ela é uma ciência que estuda para onde a humanidade está caminhando, para um olhar muito além da tecnologia, olha para a sociedade, antropologia, para a nossa biologia. Então ele cunhou esse termo e a futurologia se tornou uma ciência e veio evoluindo com o passar do tempo. Então surgiram os institutos, depois começou a era dos cenários, então nos anos 70 a Shell utilizava já muito a metodologia de desenhar cenários. Depois surgiram outros métodos e processos, e isso veio crescendo, veio evoluindo, até que hoje, perto do tempo que nos encontramos, né, do nosso Zeitgeist, né, o espírito do tempo em que estamos, a gente já tem muitas empresas usando isso de forma sistemática e nós temos muitos novos cargos surgindo. Então, um dos cargos que surge hoje em dia é um cargo que se chama CFO. Ele empresta o nome do nosso Financial Officer, né? O Financial vira o Futurist Officer. Então, o Chief Futurist Officer demonstra em muitas empresas que já existe um movimento muito grande de ter áreas que são inteligências de futuro. E durante a pandemia, a gente repetiu um pouco o que acontece na história, que eu acabei de mostrar para vocês. A gente teve uma crise, e por conta dessa crise, que foi a Covid, a gente se preocupou muito mais com o futuro de forma estratégica. Então, nessa época, a Unesco e o World Economic Forum se uniram e definiram que, além de ser uma disciplina, essa história de futurismo seria também uma skill. Então, hoje em dia é uma habilidade. Você tem que ser letrado em futuros. O líder do futuro ele tem que saber de antecipação, pensamento sistêmico, previsão estratégica. E não dá mais para esperar que a gente tenha uma super crise de novo, como uma pandemia, para a gente pensar no futuro de forma estratégica, para a gente acelerar, né, levantar da cadeira, colocar os planos em ação e, de fato, cocriar intencionalmente um futuro melhor. Né? Eu nunca vi exercício de futurismo que cria um futuro pior, tá? Tem isso. Então, o futuro, ele sempre caminha para o sustentável, ele sempre caminha para o regenerativo, ele sempre caminha para o coletivo, ele sempre caminha para o bem-estar, ele sempre caminha para algo que a gente intenciona melhorar realmente. Então, passa a ser uma habilidade do líder do futuro conseguir protagonizar esses movimentos. E dentro do futurismo, o conceito básico, ele diz o seguinte:
ainda na nossa ilusão de percepção de tempo, ele fala assim: quando a gente está no presente, a gente tem uma visão de futuro que é muito limitada. A gente fica fechado, né? Diz narrowed. Com uma visão de futuro, por que é limitada? Porque a gente só tem as informações à nossa volta e a gente projeta um futuro linear, provável. A gente fala, provavelmente o futuro vai ser dessa forma. Se tudo que está acontecendo hoje está nesse ritmo, com esse tipo de acontecimentos, a gente faz um espelhamento para o futuro. Essa visão linear de futuro é algo que o futurismo quer quebrar. Ele fala, a chance do futuro ser o provável que você imaginou é muito baixa. Você não pode se apegar a isso, né? Isso é também uma ilusão de que a gente controla o futuro, e a gente não controla o futuro. Porque quando o tempo passa, esse cone se abre, ele mostra que os futuros são múltiplos. Tem muitas possibilidades de combinações de tecnologias com futuros contextos sociais, econômicos, políticos, ambientais. E essa química, ela é algo que não é exatamente previsível nem controlável. Por isso que o futurismo propõe uma série de metodologias que ajudam grandes empresas, grandes institutos, grandes cooperativas, grandes grupos educacionais, governos, a desenharem o que podem ser esses futuros caminhos. Uma vez que não podemos prever, o máximo que podemos fazer é mapear caminhos, né? Fazer especulações baseadas, é claro, no máximo de dados que temos disponível, que são as tendências, né? Temos dados disponíveis demográficos, por exemplo, que são dados quantitativos que a gente consegue modelar, mas quando a gente passa ali de 5 anos e vai para mais de 10 anos, a gente já não tem como modelar esses dados. Então a gente começa a usar uma informação mais subjetiva, mais qualitativa, que são as tendências. E essas tendências mostram, por exemplo, o que uma tecnologia que está emergindo apresenta de campo de possibilidades para a gente trabalhar, né? Toda tecnologia apresenta muitas oportunidades, se a gente estudá-la muito bem. A questão é que a gente tem um péssimo hábito de olhar uma tecnologia por vez. E no futuro, todas elas, muitas delas, se exponencializam juntas e cocriam, elas se combinam, então tem muita convergência. Essas metodologias ajudam a fazer a convergência entre essas tecnologias emergentes com contextos futuros possíveis. Então, contextos sociais, de mudança comportamental, contextos ambientais, que vão caminhar para bem ou para mal, né, contextos políticos e por aí vai, econômicos, etc. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né? Do lado esquerdo são metodologias que são mais intangíveis e imaginativas, então a gente usa emoção, intuição, a gente usa essas skills que são muito soft, porque para co-criar futuros a gente precisa, no mínimo, ser muito criativo. E do outro lado são as metodologias que são mais táticas, estratégicas. Então, o Foresight é uma metodologia que eu vou falar para vocês sobre ela. Ela é super técnica, né? Ela ajuda a enriquecer um planejamento estratégico, a desenhar um roadmap de futuro, a fazer uma priorização de inovações. E do outro lado tem, por exemplo, o Design Fiction, que é uma outra metodologia que eu vou apresentar para vocês, que ajuda a pensar em cenários mais disruptivos e que são tão distantes da nossa realidade que a nossa criatividade às vezes não alcança. Mas quando a gente utiliza essa metodologia, a gente passa a ter uma abertura para isso. Então, a começar pelo foresight estratégico, é uma metodologia de desenho de cenários de futuro. Por acaso, a Shell utiliza há mais de 50 anos e várias outras empresas utilizam também. Basicamente, a gente vai criar essa convergência de cenários futuros que vão combinar tecnologias e contextos de muitos setores. E a gente vai falar o que acontece se o nosso sistema hoje colapsar, o que mataria o nosso negócio. E aí você coloca a sua empresa no meio desse cenário e você cria quais são os seus planos para algo que te mata, como é que você reage, né? Você vai ter um plano B, você vai fazer uma inovação, o que vai acontecer? E aí você aprende a monitorar o que te mata, você aprende a monitorar riscos, ele tira vários pontos cegos que você não havia visto, e ele traz uma visão de oportunidades que normalmente a gente também não vê, porque a gente não para fazer essas combinações, a gente não para ficar especulando possibilidades de futuro, né? E a mesma coisa se a gente lança um cenário de futuro que é de muita inovação e disrupção, que é o cenário que a gente chama de transformação, por exemplo, e a gente coloca o nosso negócio lá no meio e a gente fala, caraca, o que eu ofereço? Se tudo disruptar demais, eu faço o quê? Né? Eu vou ser superado por outro case, por outra empresa, por uma startup, né? Vou ser substituído ou será que eu tenho o potencial de trazer algo muito novo? Então, um exercício que ele vai ampliando a sua visão de futuro, ampliando esses caminhos. Aqui tem um exemplo desse exercício em ação
com a maior empresa de aço do mundo, né? Então, aqui no Brasil foi feito esse trabalho para alargar a visão de planejamento estratégico que estava de curto prazo, somente com líderes, e a gente saiu com uma série de cenários e uma priorização do que eles querem focar no futuro, né? No fim, acaba gerando um alinhamento entre a liderança também para uma visão de futuro, e isso é uma coisa rara de se encontrar. Então, quando a gente usa esses cenários, a gente ensaia essas possibilidades de futuro. Então, quando elas aconteçam, caso elas aconteçam, a gente estará monitorando e a gente vai estar muito mais preparado. A outra metodologia que é legal vocês conhecerem é o Design Fiction. Então, ele é muito abraçado ali pela Singularity University, também pela frente de Moonshot e disrupção do Google, né, o Google X. E, basicamente, o Design Fiction, ele abraça aquela maneira de pensar dos escritores de ficção científica que conseguiram prever grandes tecnologias e grandes inovações por meio de utilizar sinais de futuro. Então, antes que algo se torne uma tendência massificada, ele é um sinal, ele é um cheiro, é uma possibilidade de uma tendência que ainda não foi massificada. Então, ele é um protótipo, ele é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, ele é um experimento, mas ele é real. Então, por exemplo, aqui, um sinal da imortalidade, né? Um sinal muito maluco, se a gente for pensar. Muitos CEOs por aí ao redor do mundo investem em congelar seus corpos em nitrogênio líquido, tá? Então já é um business, tem gente investindo dinheiro nessas startups, porque eles acreditam que eles podem ser imortais, eles podem reviver depois de um tempo. Tem garantias disso? Provavelmente não, mas é um business e ele está acontecendo. Se a gente conectar isso com o fato, por exemplo, da nossa Alexa estar reproduzindo a voz da nossa avó que já morreu, isso também é o sinal da imortalidade. Então, cada vez mais a gente brinca com esse sinal e a gente utiliza essa coisa da imortalidade. Tem outros aqui também muito interessantes de exploração espacial, por exemplo. Tem um resort sendo construído na órbita da Terra, que vai estar pronto ali até 2027, se não me engano. E o que isso significa se a gente juntar com a internet na Lua até 2030, esse outro sinal? Que pode ser que o luxo do futuro seja espacial, né? Pode ser que tenha uma economia espacial muito maior do que a gente imagina, pode ser que exista um turismo espacial. Então, abrem-se campos de possibilidades que são um pouco distantes da nossa realidade, às vezes, mas nem sempre, e que nos ajudam a especular com um pouco menos de limites criativos, sabe? Então, quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente consegue ir para o absurdo ou impossível, sabe aquela ideia que todo mundo fala, meu, nada a ver isso que você está falando, você está pirando. Não, você não está pirando, você está tendo uma ideia que pode ser bem interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Amazon utiliza esse tipo de metodologia, eles têm o press release do futuro, eles têm o six stage, eles têm uma série de formas de especular futuros, e eles se uniram e criaram o teletransporte de produtos. Então você clica no site, o produto se teletransporta para a tua porta. Mas isso não é viável, porque tem um fator impossível, que a tecnologia não existir, não está pronta. Porém, resolve uma dor latente, né, um desejo latente do cliente. Quem não ia gostar de ter um teletransporte do produto na sua porta? Eu ia amar, todo mundo ia amar. Então, eles se sentaram numa sala, num war room, juntaram pessoas de diferentes áreas e falaram como a gente aproxima isso da realidade? Como que a gente faz isso se tornar viável hoje? Criando centros de distribuição que vão te entregar esse produto, talvez em horas, né? Em um dia ou em horas. É teletransporte? Não é, mas se aproxima de. E começa a resolver esse desejo. Então, isso é um exemplo da brincadeira do design fiction, saindo do intangível e indo para um plano real, se aproximando da realidade, virando de fato uma inovação. E isso é algo que vem sendo praticado por muitas empresas, por exemplo, como o SpaceX, do Elon Musk, Blue Origin, do Jeff Bezos, eles contratam escritores de ficção científica para co-criarem o que vai ser esse futuro espacial, porque é algo tão distante, tão intangível, né? Como é que é esse foguete que dá para reutilizar? Né? Assim, é complexo de imaginar. Então, os escritores vêm participar desses cases, né, do mercado, esses grandes inovações malucas, como explorar o espaço, para ajudar a desenhar o que poderia ser, porque às vezes a gente não tem capacidade para isso. Então, é uma metodologia super interessante e super legal. Acho que, assim, em resumo, eu gosto muito dessa frase que, para mim, ela conversa muito com o futurismo. A Barbara Max Hubbard é uma futurista e ela diz o seguinte: As we see the future, so we act. As we act, so we become. Então, quando a gente vê o futuro, somente quando a gente vislumbra ele,
é que a gente começa a agir. E só quando a gente age, a gente se torna. Se a gente tem um repertório muito limitado de informações de futuro, a gente não sabe o movimento de startups, a gente não sabe tecnologias emergentes, a gente não vê as inovações, a gente não sabe possíveis contextos do futuro do meio ambiente, da sociedade, do comportamento, da economia. Se a gente tem repertório pequeno e limitante, a gente age de acordo. A gente vai agir com uma ação limitada e a gente vai se tornar limitado. Então, para corporações, gente, isso é muito importante. Não dá para a gente viver limitado nesses futuros. A gente tem que estar sempre ampliando visões, ampliando visões. E o futurismo ele propõe isso porque ele propõe metodologia para isso, para você abrir os campos dos possíveis caminhos de futuro e a partir disso você se tornar algo maior, algo mais expandido, né? Para você ver campos de possibilidades que você não estava vendo, que estava no seu ponto cego, sabe? Então, ele tem vocês podem ver que ele caminha para ser a disciplina, né, uma ciência, ele vai ser uma skill, ele vai ser metodologia e, acima de tudo, ele vai auxiliar essa construção de um futuro de forma mais assertiva e mais consciente. Porque quem diz que tem medo do futuro hoje, sabe aquelas pessoas que são pessimistas? Elas falam, ah, não, mas as tendências não são boas. E olha como é que está o presente. Ai, tem escassez disso, tem pobreza, tem desigualdade, tem não sei o quê. Quem tem esse pensamento pessimista, ele se baseia no quê? No fato de que, no passado, quem co-criou o presente que vivemos hoje não tinha consciência do que estava fazendo. Porém, com o futurismo, esse tipo de ferramenta, e até, claro, na era que a gente está, uma era de impacto, né, a gente desperta para o ESG, desperta para uma série de questões sociais, a gente não vai criar um futuro na inconsciência. O convite do futurismo é justamente esse, é que a gente entenda esse conceito aqui da protopia. O futuro ele não é só utópico ou distópico, né? Não é só o paraíso, dá tudo certo, e não é só disfuncional que dá tudo errado. Ele é, acima de tudo, uma protopia constante. Ele é algo que você cocria no presente sempre, e a partir do seu movimento no presente é que ele vai, né, desabrochar no futuro. Então tem muito a ver com a nossa ação, nosso protagonismo na cocriação desses futuros. Essa é a principal mensagem que eu queria passar aqui, ela é realmente eu quis fazer um talk informativo para vocês conhecerem o futurismo, entenderem que ele pode muito ajudar vocês na cocriação do futuro de vocês, né? Vocês já são futuristas, no meu ponto de vista, as cooperativas como um todo, né? Tem modelo de negócio já bastante alinhado com tendências, mas sempre dá para usar esses métodos para alinhar a visão de futuro das lideranças e para vocês irem cada vez mais longe e de forma cada vez mais consciente, trazendo inovações de valor para o mundo. Então é isso, eu agradeço muito. Eu abro provavelmente para perguntas, imagino que alguém possa ter algum questionamento e fico aqui à disposição. Obrigado, Letícia. Imagina a gente falando de um tema tão controverso, que gera tanta especulação, perguntas aqui, a gente fica o dia inteiro fazendo pergunta aqui para você. Letícia, excelente explicação, você deu uma aula aqui para gente. Vou começar com algumas perguntas aqui que eu achei interessantes aqui, ó. Estamos na era das experimentações, algumas com resultados aquém do esperado. Como você observa essa busca incessante e o uso de tecnologias que não estão prontas para o uso de forma segura? Como que a gente pode ter a gente usar tecnologias experimentando? Você acha que isso é o caminho? Eu falo o seguinte, gente, sobre as tecnologias que não estão prontas. É assim, ó. Tem um conceito de expansão tecnológica que é o seguinte: a tecnologia ela começa como tecnologia, depois ela passa para toy, que é brinquedo, depois ela passa para tool, que é ferramenta. Por exemplo, um chat GPT, que a gente está experimentando, e a gente sabe que tem uma série de questões ali, ela está talvez em tecnologia e toy. Ela está num estágio em que a gente brinca com ela para conhecer, para se aproximar, para se familiarizar, e isso é muito importante. E ela está passando para toy, a gente usa, vai lá, sei lá, entra no chat GPT e fala, o que eu quero brincar hoje? Ah, chat GPT, escreve uma música para mim, escreve um poema, ou me ajuda a melhorar esse texto. Somente quando a tecnologia passa para ser uma tool, né, quando ela passa para ser um estágio de ferramenta, é que ela realmente começa
a se tornar muito útil e a sociedade começa a ver a utilidade disso de forma óbvia, né, de forma prática, ela se expande em uso, ela ganha valor e aí a gente sai dessa etapa mais crua de experimentação. Claro que experimentar tecnologias que não estão prontas, existem riscos envolvidos, então o próprio fundador do ChatGPT não ia abrir para uso massificado e de repente ele abriu e assim, X, né? Não sabemos onde isso vai parar e podem ter consequências, mas eu sou a favor sim da gente ir experimentando com cautela e claro, as empresas que forem, né, usufruir das novas tecnologias emergentes que surgem sem ainda estarem muito regulamentadas, digamos assim, muito éticas, né, com a ética muito já desenvolvida, co-criarem com os órgãos essa ética. As empresas, os institutos e todos esses grandes players que estão utilizando essa tecnologia têm enorme potencial de co-criar essas diretrizes da melhor forma de utilizar essas coisas. Então, eu sou a favor disso, esse é o meu posicionamento. Para mim, experimentar é bom, né? Não experimentar, a gente fica um pouco estagnado, porque vai vir muita exponencialidade de muita coisa ainda. A gente precisa experimentar, mas com cautela. Excelente. E, Letícia, a gente tá chegando aqui na reta final. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer para você. Como eu falei no início da apresentação, você e a Paula Abas, vocês fizeram uma entrevista muito interessante para a nossa edição da revista. O título da entrevista é Você está realmente pronto para o futuro? E é justamente essa pergunta que eu queria fazer para você. Você acha que a gente está pronto para o futuro? Para a gente receber essas informações? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que, no geral, não. Não. Eu acho que, no geral, a gente... acho que o futuro vai vir mais rápido do que o nosso preparo, sabe? A gente tem que, com alguma velocidade, se abrir para explorar o que vai ser esse futuro antes que ele nos engula mesmo, como negócio, sabe? Tem muita empresa, muito núcleo por aí que resiste muito. Eu falo assim, não tem senso de urgência, sabe? Não percebe que a coisa está mudando com uma velocidade alta e que a exponencialização, gente, ela acontece assim, vem vindo o experimento de uma tecnologia, vem vindo, até que bate na democratização disso e sobe assim, ó, no gráfico, faz pum! Então aquilo, pum, abre para todo mundo usar. E se você não é um desses que já está lá tocando esse tema, já tem uma estrutura para isso, você fica para trás e você é engolido a nível de business mesmo, você perde o chão. Então, eu acho que a gente não está pronto, porque das inúmeras empresas que eu passo, são poucas as que têm uma abertura para especular futuros e desenhar futuros de médio e longo prazo, porque acredito que tem gente que fala assim, mas tudo muda tão rápido, para que eu vou pensar em longo, médio prazo, se eu nem sei? Você nem sabe, só que tem algo, às vezes, que daqui 5 anos quebra o seu negócio, ou modifica gravemente o seu negócio, e você não quer olhar porque ele está dali 5 anos, mas você tem que ter um preparo hoje, tem que ter um plano de ação, que a gente fala que é de backcasting, ele é de trás para frente, tem que ver a oportunidade ou risco lá e ir antecipando quem que você quer ser nesse futuro, né? Um exemplo mesmo da Embraer, uma empresa que faz hardware, né, faz avião, mas não está na cadeia de valor que é o melhor posicionado, né? A cadeia de valor do lugar que eles estão não é o que é mais rentável. E olhando para o futuro, vão continuar fazendo só hardware ou será que vão partir para um as a service de alguma coisa? Será que vão ampliar para ser uma empresa de mais tecnologia? Né? Será que vai ser uma empresa, enfim, que realmente muda esse posicionamento, uma vez que já vê que vai perdendo valor, que de repente vai vir uma série de impressoras 3D e outros materiais que vão substituir esse hardware e tudo vai perdendo o valor como é hoje, e você percebe que você tem que se reposicionar naquele futuro. E isso não é um exercício de um ano para o outro. Você não reposiciona um navio assim, de um ano para o outro. Então você precisa de um planejamento grande, né? Ele é complexo e grande. Então, isso é um pensamento futurista aplicado na realidade, na prática, sabe? É você conseguir escolher quais batalhas você quer assumir, como você quer se posicionar
Eu vejo muita empresa indo para as a service de alguma coisa, muita empresa mudando posicionamento, muita empresa virando empresa de tecnologia. Então, é um movimento geral e hiper complexo, porque falar de hardware e de algumas indústrias de base é algo que se movimenta devagar. Mas quando a gente fala de software ou de service, não é mais devagar, é aceleradíssimo. E o nível de exigência de cliente e tudo mais é muito diferente dessas outras indústrias. Então, tem que estar preparado. O futurismo ele vem abrir esse campo de inteligência de futuros e democratizar isso para a empresa também não ficar tendo esforços de inovação que não vão chegar no objetivo que elas querem no futuro. O valor investido em inovação é muito importante, ele tem que ser muito bem direcionado. Então, vem organizar essa casa, sabe? Falar, olha, o futuro a gente definiu que a gente está indo para lá. E ano que vem, a gente roda de novo esse exercício e a gente define outra coisa, não tem problema, porque é orgânico. Mas o importante é que você vá definindo. Porque eu digo, as escolhas de futuro, as decisões vão ser tomadas sim ou sim por líderes. A todo momento eles estão tomando as decisões. Só que você pode tomar de forma mais consciente, com mais assertividade, tendo mais informação, ou você pode seguir no achismo e na ilusão que você controla aquele futuro, e você não controla, certo? Excelente. Acho que esses insights que você trouxe foi bem interessante. A gente tem que estar sempre observando o que vai acontecer. Isso é fundamental para tudo. Letícia, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente encerrou o nosso tempo. Sua apresentação foi sensacional, trouxe bastante conteúdo para quem está nos assistindo. Mais uma vez, obrigado pela tua colaboração. Mundo Cop está sempre de portas abertas para você. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço imensamente, fico super à disposição nas minhas redes sociais, em todos os lugares que quiserem me contactar, tirar dúvidas, e muito feliz de participar aqui com vocês.